Então a autora finaliza mostrando que não é o social não é um campo de intervenção da psicologia, mas sim o social é um campo, é um problema que dá existência à própria psicologia. Então não é a psicologia que vai explicar o social, mas sim o social que explica a psicologia. Fala galera, beleza? Nômade aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal, o Nômade. Legal? Faz tempo que eu não trago um conteúdo pra cá, faz tempo que eu não trago um vídeo. Mas hoje eu vim trazer um artigo científico de uma psicologia que eu já tive, tá? De uma disciplina que eu já tive, de psicologia social. E o nome do artigo é Notas para uma genealogia da psicologia social, tá ligado? É o segundo texto dessa disciplina e é um texto que vai falar sobre o surgimento da psicologia social, né? Eu pretendo fazer esse vídeo e outros falando sobre o surgimento, desenvolvimento, o porquê da psicologia social, por que existe uma psicologia social, né? O que a psicologia social trata, que a outra psicologia não trata, por exemplo, por que existe uma especialização em psicologia social, né? É um pouco do que esse artigo trata, fala, né? Problematiza, traz algumas reflexões e eu queria trocar essa ideia com vocês. Eu acho um tema, um texto interessante, mas que não seja tão fácil, tem a sua complexidade ali, o texto, né? O tema. Eu tenho umas dificuldades relacionadas a esse tema, mas eu acho interessante, sabe? Dá pra gente pensar em diversas outras coisas mais pra frente, né? Dá pra fazer outras ligações a partir desses textos, que eu acho interessante a gente começar a trabalhar eles, né? Enfim, já sem demoras, né? Quem se interessar, quem já foi inscrito no canal, pô, já curte o vídeo. Quem não for, se inscreva no canal, pô, comenta, me siga nas redes sociais, meu Instagram vai estar na descrição, tá ligado? Isso me ajuda muito também, mas sem enrolação, vamos pro vídeo. Logo no começo do texto, né, a autora Rosane Neves da Silva, ela traz uma problematização do conceito de social. Já começa assim. É tipo assim, se você for perguntar, se eu te perguntar agora o que é o social, você vai conseguir dar minimamente uma resposta plausível, com base no senso comum, do dia a dia, que é um termo comumente usado, sabe, todo dia. Se você for perguntar para alguém o que é o senso comum, sabe, é uma coisa que a pessoa vai conseguir responder ali, sabe, se você for pesquisar no Google o que é senso comum, vai aparecer algo relacionado o social está ligado, é intrínseco do ser humano, está ligado à relação do ser humano com o outro e no modo de se desenvolver em sociedade e tudo mais. Só que quando a gente começa a problematizar esse conceito de social, quando a gente começa a problematizar a existência de uma psicologia social, somente esse uso do senso comum já não é mais, já não serve mais, entendeu? Porque fica uma coisa muito superficial. Porque ao mesmo tempo que esse termo ele é tão simples, ele se esquiva de uma conceituação, sabe? Tipo assim, como é que você quer conceituar o social? O social é isso aí, o social é o que tá aí, sabe? Ele é muito visível, sabe? Então, tipo assim, a autora logo no começo do artigo traz essa problematização, sabe? Dessa ubiquidade do social. Ao mesmo tempo que ele é tão simples, ele é opaco, no sentido de que tem muitos termos, ele tá aí, mas ninguém sabe ao certo conceituar, definir muito bem esse conceito, né? Então é algo que ela já traz ali logo no começo do artigo. Então logo no começo do texto, a autora traz essa problematização, né, do social, que é a ubiquidade. A ubiquidade é apontada como um problema, né? A ubiquidade do social, a ubiquidade desse termo, ela é vista como um problema. Porque se você for ver o social como algo simplesmente intrínseco à condição humana, você passa a confundir esse conceito com a noção de sociabilidade, tá ligado? Então temos aqui uma passagem do texto, né? Contudo, essa evidência do social começa ela mesma a colocar alguns problemas. Se o social do qual se ocupam os psicólogos sociais confunde-se com a noção de sociabilidade, isto é, com aquilo que se constitui uma qualidade intrínseca ao modo de existência da própria humanidade, ou seja, o social, a sociabilidade é visto como algo intrínseco à condição do ser humano, tá ligado? O ser humano ele é social por natureza, vamos colocar assim. Então, se a noção do social confunde-se com essa noção de sociabilidade, seria um pleonasmo falar de psicologia social, pois toda a psicologia seria desde o início indiscutivelmente uma psicologia social, dado que o homem, por excelência, é um ser social, visto que ele tem a necessidade de outros homens para se constituir enquanto tal. E é a partir desse momento que o texto começa a problematizar a existência da psicologia social. O que a psicologia social tem
que se diferencia das outras psicologias, das outras especializações da psicologia, porque é até confuso, é até um pleonasmo falar, tipo assim, poxa, psicologia social? Como assim? Então existe uma psicologia que não é social? Então as outras psicologias é o quê? Se tem essa noção de sociabilidade, né? Tipo, não, toda psicologia é uma psicologia social. Né? A gente pode partir dessa premissa no sentido de que, não, o ser humano, ele é intrinsecamente social. Ele é intrinsecamente, ele tem essa relação com os outros seres humanos. Então toda psicologia, se estuda o ser humano, estuda o social. Então toda psicologia é social. Então o texto já traz essa problemática. O que é a psicologia social? É isso que eu vou tentar, né, ter essa conversa aqui com vocês, explicar esse artigo, tratar de outros artigos e outros vídeos. Né? Então peço que me acompanhem, curta o vídeo, comente, tamo junto. Então, de início, o que a autora propõe? Ela propõe essa retirada do social como algo dado, como algo simples, como algo intrínseco, como algo natural, e passa a observá-lo como um problema. Então, o social é um problema, é algo que é construído, não é algo que está dado, é algo que é construído e surge através de fenômenos e acontecimentos históricos em diversos momentos, sociedades, em contextos diferentes. Então, a gente tem que superar essa noção de ubiquidade do social, superar essa ubiquidade, ou seja, esse algo comum do social, e começar a ver que isso negligencia as suas condições socio-históricas. Tá ligado? Que o social, ele é mais do que isso que está dado. Ele é algo que é construído. Ele é algo que muda. Igual tem uma passagem no artigo que fala, né? O social é essencialmente um objeto construído e produzido a partir de diferentes práticas humanas e que não se cessa de se transformar ao longo do tempo. Então o social não é isso que está aí. É algo que está por aí, está se transformando. Não foi isso que é hoje. Não vai ser isso que é hoje. Sabe? É algo que está em transformação. É algo que está a todo momento sendo construído. É isso que a autora propõe, esse olhar, essa problemática social. Eu vou ler uma passagem aqui, que aí eu vou tentar explicá-la depois, mas é bem complicadinho, né? É proposto dessa forma no texto a superação dessa compreensão ingênua do social, que, segundo Ibanez, 1994, encontra-se ancorada em dois tipos de crenças mutuamente implicadas. Essas crenças, presta atenção, duas crenças. A primeira consiste em crer na existência de uma realidade completamente independente de nosso modo de acesso a ela. A segunda em crer que é um tipo de acesso privilegiado que nos conduziria, graças a uma busca constante de objetividade, à realidade tal como ela verdadeiramente existiria. Ou seja, resumindo, essas duas crenças indicam uma existência de... Peraí que tá passando um caminhão aqui. Voltando aqui, né? Resumindo, essas duas crenças indicam uma existência de uma verdade em si na realidade, ou seja, uma verdade dada, algo que está dado, e que só seria acessível pelas vias da percepção, e que necessitaria da criação de um campo de conhecimento com um discurso neutro capaz de revelar essa verdade, ou seja, a psicologia social. Então existe algo que está dado e que a gente precisa, através de um campo, um campo, né, que seja a psicologia social, acessar essa verdade. E a autora nos propõe algo diferente. Não. A gente precisa de uma outra postura para compreender essas problemáticas e compreender também a psicologia social. É isso que a gente está tentando trabalhar aqui nesse texto. Então tem outra passagem também interessante para a gente compreender essa multiplicidade do social como uma superação dessa ubiquidade. Né? Então a gente pode dizer que o social existe entre os indivíduos e não apenas em função das suas interações, mas é que, sobretudo, numa espécie de interstício marcado por uma multiplicidade de acontecimentos e práticas que atravessam uma formação histórica em um determinado momento. Que o social irá ganhar uma consistência e se constituir como um campo problemático. Ou seja, é um determinado contexto histórico, e nas interações que os seres humanos vão tendo, que o social irá emergir enquanto um problema, enquanto um campo de intervenção. Então, como método de investigar e buscar esse social, da psicologia social, a autora nos propõe a metodologia da genealogia de Foucault. Para a gente começar a observar o social não como um objeto dado, mas como um objeto construído, como um objeto de conhecimento em construção, sabe? Parar de ver ele não como um objeto concreto,
mas sim um objeto real de conhecimento. Então, tipo assim, a partir dessa genealogia, a gente vai buscar não um surgimento, não uma origem cronológica do social, mas sim a gente vai desconstruir esse conceito de social, a gente vai desnaturalizar ele e aí que aparece essa multiplicidade. Porque quando a gente observa o social como algo a ser construído, existem várias configurações e várias construções do social em diversas condições e tempos históricos, entendeu? E aí a gente para a ver ele como algo evidente, como algo dado, e sim observar ele como problemas, que possuem intervenções específicas em contextos específicos, em condições específicas, tá ligado? Então aqui é importante a gente distinguir essa multiplicidade da ubiquidade. A ubiquidade, ela se trata de um senso comum do social, né? De várias interpretações do que é o social. Já a multiplicidade, não. São várias definições e várias construções problemáticas do social em diferentes contextos históricos, né? Porque como a gente está vendo o social como um problema, a gente vai achar vários problemas, várias configurações diferentes do social em diferentes contextos históricos, como a gente vai observar aqui no artigo também. Então a gente tem no texto: a partir de que momento o social passa a ser visto como um problema? A partir de que momento histórico o social passa a ser visto como um problema, como um campo de intervenção que precisa de conhecimentos e intervenções específicas para abordar essa problemática? A autora traz essa problemática, traz essa reflexão para a gente começa a estudar, a pensar sobre isso. Na página 14, a autora nos propõe pensar uma sociedade primitiva. Eu não gosto muito desse termo primitivo, mas aqui está se referindo a uma questão de uma organização da sociedade, sem necessariamente uma organização complexa, industrial, uma organização mais simples, né? Nessa sociedade, a gente possui um tecido social, que é o modo como as pessoas organizam e vivem suas vidas, né? Elaboram seus meios de viver e tudo mais. Nessa sociedade, a gente pode pensar na existência de idosos e de órfãos, por exemplo. Os idosos não são vistos como um problema, assim, um problema que exige uma intervenção, né? Assim como o órfão. Essas pessoas, esses indivíduos, eles são reabsorvidos por esse tecido social, pelo plano social, tecido social daquela sociedade, de maneira informal, ou seja, de maneira comum, usual, em que isso vai ser normalizado, em que isso vai ser ok, as pessoas envelhecem, ok, as pessoas acabam, em certa quantidade, as pessoas ficam órfãos, isso não necessariamente é um problema que necessita de uma intervenção. Então a gente parte do pressuposto que não é um problema. O idoso e o órfão não são problemas na sociedade. Porque elas só passam a ser um problema, só passa a ser uma disfunção quando necessita de uma intervenção específica na sociedade. Ou seja, a criação de um asilo é a criação de um orfanato para lidar com esses problemas, né? Então tem uma passagem no texto que fala sobre isso. Portanto, é a partir do momento em que certos disfuncionamentos de uma sociedade não são mais regulados de uma maneira relativamente informal no tecido da sociedade que podemos falar de uma problematização do social. As relações sociais informais não são mais suficientes para resolver tais disfuncionamentos. A gente assiste, então, à criação de alguns equipamentos institucionais e, por conseguinte, um corpo profissional especializado que passará a se ocupar desses disfuncionamentos. Deu para entender? Vou trazer um exemplo aqui na nossa sociedade que eu acredito que se encaixa muito bem. Há um tempo atrás, vamos colocar uns anos atrás, as apostas online não eram necessariamente um problema, né? Começou a surgir ali a Blaze, algumas plataformas, né? Alguns cassinos online, mas isso não necessariamente era visto como um problema. Hoje, as apostas online já é visto como um problema nacional. Pessoas se endividando, pessoas tirando a própria vida, pessoas perdendo seus relacionamentos, né, seus contatos com sua família e tudo mais. Então, tipo assim, hoje isso é visto como um grande problema nacional, sabe? E se continuar dessa forma, quem sabe não acaba sendo criado instituições especializadas com um corpo profissional especializado para tratar desse problema. É o mesmo caso, entendeu? Antigamente, tipo assim, a pessoa fazia uma aposta online e perdi, parava de mexer, ou não dava tanta importância. Hoje não, o número de casos já é proporcionalmente maior, muito maior.
Então já começa a existir uma demanda para um corpo profissional especializado, né? Sejam psicólogos, psiquiatras especializados nisso, nesse conteúdo, nesse conhecimento que está abrangendo a população, tá ligado? É a mesma coisa voltado para o idoso e para o órfão, que antes não era visto como um problema em determinada sociedade. Mas a partir do momento que pode aparecer um número de casos, o número de crianças órfãs, por exemplo, não, agora a gente precisa de uma instituição específica, com um corpo especializado específico para tratar dessas condições, né? Então estou dizendo isso tudo para mostrar que começa a se esboçar uma primeira configuração do social, né? Essa parte de intervenção socioassistencial numa sociedade que necessita de uma criação de instituições especializadas, né, como asilo, como orfanato, para lidar com certas demandas específicas da sociedade, começa a esboçar uma primeira configuração, uma primeira problemática do social. E ela é considerada assistencial, pois a sociedade começa a criar instituições especializadas para assistir uma certa população da sociedade, um certo grupo da sociedade, onde tem demandas específicas que não necessariamente a sociedade está conseguindo lidar com aquilo de maneira informal, de maneira usual, de maneira comum, né? Então precisa de um corpo especializado, profissionais especializados, uma instituição especializada para lidar com essa nova demanda da sociedade, vamos dizer assim. Então, a partir dessa primeira configuração do social, ou seja, essa nova estruturação da sociedade, que trata de uma mudança nos modos de configurar e se estruturar essa sociedade, irão resultar em critérios, né? Critérios para se assistir essa parcela da população, né? Porque essa assistência não vai para a população toda. A gente precisa definir critérios para que essas instituições vão intervir em certas parcelas da população. E quais critérios são esses? Né? Primeiro, essa pessoa precisa fazer parte daquela sociedade, daquele grupo, né? Então não basta ser qualquer pessoa, não pode ser um estrangeiro, por exemplo. A pessoa que precisa da assistência precisa fazer parte daquela sociedade. E segundo, aquela pessoa que vai precisar da assistência precisa estar incapacitada de trabalhar. Ou seja, ela não pode se manter por meio do seu próprio trabalho, por meio do seu próprio sustento. Ela não pode se sustentar, ela precisa estar incapacitada de trabalhar para ela receber essa assistência institucional. E a autora ela nos traz um termo que define bem esse período. Ela diz que esse modelo representava uma certa handicapologia, ou seja, a assistência a uma população incapaz de prover suas necessidades através do próprio trabalho. Então o texto nos traz que até a segunda metade do século XIX, a problemática do social vai se tratar dessa característica socioassistencial. Sabe? É a partir depois da segunda metade do século XIX que a gente vai começar a ver esboços e resquícios de uma segunda configuração social que a gente vai trabalhar agora. É a partir da Revolução de 1848, né, que o texto nos traz, que começa a aparecer uma nova configuração do social, uma segunda configuração do social. Pois o projeto de democracia liberal começa a entrar em crise. Por que esse projeto liberal começa a entrar em crise? Porque do mesmo jeito que os indivíduos são iguais perante a lei e precisam ter seus direitos garantidos pelo Estado, o projeto liberal visa cada vez menos a participação do Estado e uma liberdade individual. Então fica muito esse conflito entre direitos garantidos para todos e você com os seus próprios direitos, sabe? Isso que a gente vai trabalhar agora, nessa segunda parte. Então, a partir daqui é um momento muito complexo, um texto muito complicado, que começa a falar muito de liberalismo econômico, de garantia de direitos, da não intervenção do Estado no direito do trabalho, tá ligado? Então o texto ele começa a discorrer um pouco sobre isso, mas o que nos importa é que o que nos interessa aqui é que a partir dessas condições neoliberais, dessas revoluções, é que a segunda configuração do social vai se diferenciar da primeira, que para além dela continuar com essa problemática socioassistencial, é que as más condições de trabalho derivadas do sistema capitalista vão impor uma fissura, vai gerar um problema
entre miséria e condições de trabalho. Ou seja, as más relações de trabalho ultrapassam os limites daquela handicapologia, ou seja, aquela noção de que os indivíduos não conseguem se manter através do seu próprio trabalho. O foco agora do texto é, para além da questão socioassistencial, é compreender a mudança das sociedades, a mudança do mundo, a reorganização em torno do trabalho, em torno dos modos de trabalho, em torno das reorganizações do trabalho, em torno das más condições do trabalho, né, derivado do sistema capitalista. Então, a partir de agora, a problemática do social vai se derivar do quê? De um foco no trabalhador, de um foco numa liberdade econômica e soberana para todos, e ao mesmo tempo um aumento desigual da miséria. Sabe? Ao mesmo tempo que você é livre, ao mesmo tempo que você é soberano, ao mesmo tempo que você tem garantido seus direitos, você não tem nada. Porque está tendo um aumento considerável da miséria. Sabe? Então tem essa balança e a problemática do social surge nessa fissura, nesse corte entre essas duas questões. Entre aspas, é essa fratura que permite marcar o lugar do social como um problema indissociável de uma questão subjacente ao conjunto da sociedade capitalista. Dessa forma, essa fratura, essa fissura, essa configuração do social, essa nova configuração do social, vai nos mostrar o que? Um novo pauperismo. Pauperismo aqui nos referindo a um extremo número de pobreza, a um nível de miséria. Só que é um novo pauperismo no sentido de que, na primeira configuração social, era uma classe menos favorecida que necessitava de uma assistência do Estado, necessitava de uma assistência institucional daquela sociedade. Só que esse novo pauperismo, a gente está falando de um aumento de uma pobreza, um aumento nos níveis de pobreza, que ele é decorrente, ele vem de um aumento do número da acumulação de riqueza. Então, quanto mais se acumula riqueza no sistema capitalista, ao mesmo tempo aumenta os números de desigualdade, aumenta os números de miséria, aumenta os números desse novo pauperismo decorrente dessa configuração do social. Ou seja, a autora está nos mostrando aqui essa nova configuração social como novamente uma reestruturação do tecido social. Lembra que eu falei que a partir de um certo momento a sociedade vai se transformando e vai alterando o seu tecido social, ou seja, certos problemas que tinha naquela sociedade primitiva, em que as disfunções eram reabsorvidas de maneira informal pelo seu tecido social. Aqui a gente está falando novamente dessa mudança do tecido social, marcada pelo desenvolvimento industrial, que desterritorializa o capital e o trabalhador com uma ideia de livre trabalhador. Então é a partir dessa fissura entre a organização política, que é essa ideia de soberania para todos, de direitos iguais para todos, e o sistema econômico, que é o capitalismo, com aumento desigual de miséria e pobreza, que vai marcar esse lugar do social, essa nova configuração do social. Entre aspas, o que mais chama a atenção no novo modelo de capitalismo industrial é o fato dele produzir um aumento de riqueza proporcional a um aumento de miséria. Isso pode parecer completamente paradoxal. No entanto, foi sobre esse paradoxo mesmo que o modelo capitalista se espalhou por toda a parte e instaurou novas regras de organização do trabalho. A exploração capitalista imprime novas relações de produção a fim de capturar as forças produtivas em novas formas de dominação. Página 17. Então o autor nos mostra que como o social, localizado nessa fissura, tenta, como um campo de intervenção, tenta amenizar essa problemática derivada do sistema capitalista. Como é criadas várias maneiras, como é um campo de conhecimento, como é um campo de estudos, com o objetivo de lidar com essa fissura, de lidar com esse problema, derivado da miséria, desse novo pauperismo, dessa superação dessa handicapologia, dessas más condições de trabalho e etc. E também, por fim, através dessa fissura, através dessas problemáticas, através dessas más condições de trabalho, começam a surgir o fenômeno das multidões. Começam a surgir as massas com um outro problema, que necessita de estudos e intervenção. Começa a surgir como um novo problema e algo derivado de intervenção,
porque essas multidões, essas massas revoltadas, essas massas organizadas, elas ameaçavam essa ordem, uma certa ordem do social daquelas sociedades, tá ligado? Então começaram a estudar as multidões, o fenômeno das multidões, o texto começa a falar um pouco sobre isso, sobre Gustave Le Bon, né? E como é que as multidões elas eram vistas como algo irracional, uma alma irracional das multidões, né? Só que é algo que eu pretendo trabalhar também em outro vídeo, sobre outro artigo, né? Dando mais detalhe, mas quem se interessar lá no final do artigo, né? Ele fala um pouquinho sobre essas partes sobre esses fenômenos das multidões e como esses fenômenos das multidões fez a psicologia se aproximar um pouco mais, né, do social, como um objeto de intervenção, sabe? Aqui tem uma passagem do texto falando sobre o Gustave Le Bon, né? A sua principal contribuição foi ter mostrado que as massas são, antes de tudo, um fenômeno social e que para compreender a amplitude de tal fenômeno em nossas sociedades era preciso situá-lo numa nova perspectiva, não mais do direito ou da economia política, mas da psicologia. Então, concluindo, né, finalmente, concluindo, a autora nos mostra que são essas configurações do social, são essas problemáticas do social em diferentes contextos históricos, em momentos, em sociedades, em territórios diferentes, que nos mostra essa evolução das ciências humanas, né? Como que a partir desses problemas, a partir dessa visão problemática do social, como um campo de conhecimento, como um campo de intervenção, é que foram tendo esses desenvolvimentos das ciências humanas, não a partir de uma racionalidade das ciências exatas, sabe? Mas sim com um outro olhar. Então a autora finaliza mostrando que não é o social não é um campo de intervenção da psicologia, mas sim o social é um campo, é um problema que dá existência à própria psicologia. Então não é a psicologia que vai explicar o social, mas sim o social que explica a psicologia. Né? Por isso que, ao meu ver, existe, a gente vai continuar trabalhando nisso que é um complexo, mas a existência de uma psicologia social, não como um campo de intervenção, mas como um olhar para a gente conseguir trabalhar esses problemas, essas configurações, os tecidos sociais, vir o social não como algo dado, mas como algo que está aí construindo, se transformando, né, mudando, e a gente tem que ter essa visão do social, sabe? Aí que entra a importância da psicologia social, né? Mas é algo que a gente vai ir trabalhando em outros textos, né? Esse é um texto muito complexo, muito complicado, e esse é um dos primeiros, muita coisa para passar sufoco ainda. Mas é isso, se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no canal, divulguem para algum amigo seu que cursa psicologia, que está cursando psicologia social, que tem outra visão da psicologia social, né? E pretendo fazer mais conteúdos aqui, eu preciso desse feedback de vocês. Então tamo junto, galera, muito obrigado. Meu Instagram vai estar aí na descrição, faço diversos conteúdos lá também e tamo junto.